11 horas e 35 minutos. Hoje é o Dia Nacional do Doador de Sangue. Um assunto que a gente vira e mexe traz aqui, mas infelizmente os estoques dos hemocentros estão sempre em níveis preocupantes, críticos, alarmantes. Por isso a gente vai conversar com a doutora Helena Sabino, médica hematologista da Fundação ProSangue. Vai falar sobre essa data, que é uma data de conscientização acima de tudo, e também sobre a situação dos estoques aqui em São Paulo. Tudo bem com você, doutora? Bom dia, seja bem-vinda à Rádio Bandeirantes. Bom dia, bom dia a todos que estão me ouvindo também. É um prazer estar com vocês. Bom dia. O que a Fundação ProSangue está fazendo para hoje, o Dia Nacional do Doador de Sangue, e o que a senhora diria para um ouvinte que pensa em doar, mas nunca foi até um local? Como convencer uma pessoa? Na verdade, assim, nós aproveitamos o Dia Nacional do Doador de Sangue, que acontece todo dia 25 de novembro, e fazemos todo ano a Semana do Doador de Sangue. Mas este ano é muito especial, porque é justamente uma comemoração do 40º aniversário da Fundação ProSangue. Então, nós procuramos, assim, nos esforçamos para ter mais atrações. E como você começou, né, foi muito bom, você falou assim, uma semana de conscientização. Existem fatos que não dependem de nós, né? Acontecem e nós não podemos fazer nada a respeito. Mas tem como ajudar. Então, às vezes alguma pessoa fica doente, doença mais séria, precisa de uma doação de sangue, e a gente não quer que falte. A gente pensa no todo, porém, quando isso chega mais perto, a um amigo, um vizinho, ou mesmo um parente, a gente sente mais a dor desta situação. Muitas pessoas se tornam doadores a partir deste evento. Mas isso é terrível, né? Porque a gente não precisa ter uma coisa triste acontecer para que nós nos tornemos doador. É algo que todo mundo, todo dia está fabricando um pouquinho de hemácia, plaquetas, e algumas estão indo embora, porque o nosso sangue é maravilhoso, a gente está sempre renovando. E por isso que nós podemos doar sem ter prejuízo à nossa saúde. Para uma pessoa que nunca foi a um banco de sangue, eu recomendo muito que acesse o site da ProSangue, né? www.prosangue.sp.gov.br, que é onde se encontra a maioria das situações que a pessoa pode ter de dúvida. É muito tranquilo a doação em si. Existe hoje um planejamento, um agendamento, melhor falar, onde você agendando o horário, você vai ter prioridade no atendimento e em torno de 40 minutos, no máximo uma hora, você está saindo do banco de sangue com a sua doação concluída e sem nenhum tipo de intercorrência, né? Fazendo tudo bem calmamente. A maioria das pessoas que está em boas condições de saúde, entre 16 e 69 anos, pode realizar a sua doação. Precisa ter um peso acima de 50 quilos, não estar em jejum absoluto, né? Precisa ter comido alguma alimentação mais leve nas últimas 4 horas e trazer um documento original com foto emitido por um órgão oficial. A doação, em países onde houveram guerras, se tornou algo comum. Mas o nosso país é abençoado, né? E a gente nunca passou por situações catastróficas, terremotos, e isso faz com que a gente não viveu assim coletivamente situações onde todo mundo faz a doação. Por isso que eu falei que às vezes algum fato isolado na família que torna a pessoa a fazer a primeira doação e dali em diante ela passa a fazer. Eu acredito que saber que a doação é feita com material totalmente descartável, sabendo que você, portanto, não vai
se contaminar de forma alguma com a sua doação. Saber que antes de fazer a doação, você vai passar tanto por uma entrevista quanto por uma triagem que vai fazer a aferição da sua frequência cardíaca, da sua pressão arterial, e principalmente o teste de anemia, para ver se você tem condições de ser um doador e não ter prejuízo na sua saúde, também faz com que você se sinta mais seguro de efetuar a doação. A doação é feita em locais absolutamente preparados para isso, são cadeiras confortáveis, em que o doador fica numa posição bem tranquila e que permite que ele doa sem fazer hipotensão. Pode, numa primeira vez, passar um tempo maior na cadeira e, terminando a doação, depois de alguns minutos, ele vai ser liberado para a sala do lanche, aonde ele também é monitorado, né? Para ver se está tudo bem realmente, e a gente, depois de uns 10, 15 minutos, aí ele é liberado para ir para casa. Doutora Sabino, que não é parente. Sabinos tem bastante, né? Tem bastante. Doutora, como é que é feito depois o controle de qualidade desse sangue que é doado? Então, o sangue doado, nós temos vários postos de coleta em São Paulo, Osasco, Barueri, mas todo o sangue vem para a unidade do Hospital das Clínicas. E lá é feito o fracionamento do sangue, onde a gente fala que é o uso racional. Por isso que nós falamos que com uma única doação você pode salvar de 3 a 4 vidas, né? Neste fracionamento, você vai separar as hemácias para quem tem uma anemia, as plaquetas para quem tem necessidades por conta de sangramento, por plaqueta baixa, e o plasma fresco congelado, que vai conter os fatores de coagulação. E a partir desse plasma fresco congelado, ainda é possível fazer o crio precipitado de fator 8, que outrora já foi bastante utilizado para as pessoas portadoras de hemofilia, por exemplo. Então, assim, existe esse setor que faz toda o fracionamento, que a gente chama, para permitir o uso racional do sangue. E as amostras do sangue, que são coletadas no mesmo momento da doação, elas vão para diversos laboratórios. Um laboratório que faz a tipagem e identificação de anticorpos dos eritrócitos, das hemácias, né? Outro laboratório que vai fazer as sorologias, e aí as sorologias são diversas, não? Como, por exemplo, hepatite, que é o nosso grande receio, Chagas, o HIV, HTLV, então, assim, sífilis, enfim, todas as doenças transmissíveis pela transfusão. Além disso, nós temos a novidade, que é o NAT para a doença malária, que há pouco tempo foi instituído na Fundação ProSangue. Doutor, alguns ouvintes têm perguntas aqui. O Fernando de São Paulo diz que fez uma transfusão de sangue há 1 ano e meio. Quanto que ele pode doar? Já pode? É exatamente 12 meses. Então, se já faz 18, ele estaria apto novamente. Entendi. E aí, para essa semana, aqui, ó, o Orlando tá perguntando por que uma pessoa com mais de 70 anos não pode doar, mesmo que seja saudável. Na verdade, sim, existem esses impedimentos legais, né? Antigamente, veja, que era de 18 a 60 anos. Aí eu acho que como a longevidade vai nos alcançando e nós vamos percebendo que existe a possibilidade, vai sendo permitido. Aí permitiram até 65 e hoje estamos até 69 anos. Mas esse é o limite da legislação, ou seja, nem que a pessoa realmente venha muito saudável, não vai ser permitido, porque a legislação não vai nos permitir. Infelizmente, claro que, como eu falei, a medula óssea ela vai sempre
está produzindo células novas. Mas, a partir de uma certa idade, a medula óssea ela vai diminuindo esta produção. Por isso, esses dois extremos, né, que eu falei, tanto antes dos 18 quanto após os 60, a gente sempre tem um carinho maior de perguntar e ver a situação com relação ao doador, não as doenças que ele possa transmitir. Né? Existem dois tipos de critério. O critério de proteção a quem vai receber a bolsa, que esse é um critério que não tem conversa, né? Aquele refrão, né? Não é não. E existe o critério que vê a proteção ao doador, que também é extremamente importante, mas que eventualmente, numa situação em que a pessoa está precisando muito daquele sangue, a gente conversa e toma decisões, às vezes, compartilhadas, mas sempre com segurança para o doador. Após os 70 anos, a legislação não nos permitiria nem mesmo fazer essa avaliação da saúde para ver se ele poderia ser um bom doador. O que acredito que isso realmente a maioria das pessoas nessa idade não deve estar mais em condições de repor o sangue na mesma velocidade e também porque deve já ter alguma outra intercorrência cardiológica, talvez, que facilite não ter uma boa recuperação. Mas, até os 69 anos, quando existe uma boa situação clínica e, de fato, é um doador, já era um doador, ele pode fazer a sua doação. O Daniel da Praia Grande disse que operou em junho o pulso. Pode doar quando? Vai depender. As cirurgias, elas são classificadas em se é de pequeno porte, grande porte, se foi colocado um pino, alguma tala ali, alguma coisa que esteja lá, vai ser 12 meses. Se foi uma cirurgia em que ele só levou um ponto, alguma coisa assim, aí pode ser até considerado uma pequena cirurgia e em 3 meses ele já se tornaria apto. Agora, se foi colocado, né, ele falou uma cirurgia do punho, eu não sei exatamente o que o ortopedista... Túnel do carpo ele fez. Túnel do carpo. Túnel do carpo normalmente não coloca nada, ele só libera o tendão pro nervo, né? Então ele pode, em 3 meses, estar apto a fazer a doação. E quais são as ações? Eu gostaria de deixar um canal aqui para vocês, que é o seguinte: porque existem muitas situações que não se encaixam na maioria, né, que são particulares daquela pessoa. Então nós temos um canal de comunicação chamado Alô Pro Sangue, que é o 4573-7800, aqui de São Paulo, né, o DDD é 11, e também um WhatsApp, que é um DDD 11 99152-7653. Então, é exatamente para esses casos, como você citou agora, né, vai ter pessoas treinadas para responder, e quando essas pessoas não conseguem responder, elas vão passar para um dos médicos que estão naquele momento no banco de sangue para atender a pergunta. Doutora Sabino, sua xará, o Sabino, que está aqui participando com a gente. Helena Sabino, médica hematologista da Fundação Pro Sangue, muito obrigado pela participação. Se a senhora quiser também destacar aqui nesse finalzinho, qual a programação da Pro Sangue para essa semana especial? Então, nessa semana, por ser uma semana muito especial, todos os dias tem algum tipo de programação. Seria difícil eu falar uma apenas, né? Porque a gente tem cada dia uma diferente, né? Um dia tem palhaços, outro dia tem coral, outro dia nós temos grupos musicais, né? Atriços e rego, apresentadores, pessoas que são personalidades e que sempre foram doadores de sangue e lutam por essa causa. E no sábado, em especial, sempre tem muita música, tanto sertanejo quanto o cover do Elvis Presley, enfim, tem grupos de danças, né? Toda essa programação, ela cada dia vai se mudando ao longo da semana, né?
E a gente conta com parceiros, né, que nos auxiliam nessa divulgação e também porque essa divulgação e uma conscientização que ela não fique somente nessa semana, porque os nossos estoques não conseguiram voltar ao que era antes da pandemia, e toda vez que se aproxima a data Natal, Ano Novo, que são épocas que sempre cai muito a doação, nós já ficamos muito preocupados com como é que nós vamos poder atender a toda a cidade de São Paulo. Muito obrigado pela participação, doutor. Um abraço para a senhora. Bom dia. Igualmente, para vocês, um ótimo dia. Valeu. 11 horas e 52 minutos. Rede